Bom, pessoal, essa é a nossa segunda parte da live de hoje. Agora, dessa vez com a Cecília, que faz o blog, o podcast. Jane, isso não é romântico? Eu falei certo, né? Que eu acho que eu inverti o... Não, Jane, tá certinho. Isso. Bom, peraí que eu vou começar de novo. Agora pode. Bom, pessoal, a gente está aqui com a segunda parte da live de hoje com a Cecília, que faz a quatro mãos, duas bocas, que é podcast, né? Com a Ana, elas fazem o podcast Jane. Isso não é romântico? Nós vamos conversar um pouquinho agora com a Cecília, que vai nos contar. Você é de Teriauí, né? Agora é Teresina, Piauí. Você estava na live Teriauí. Pode batizar agora. E me conta um pouquinho do seu amor por Jane Austen, como é que começou, e a gente dá sequência ao que vocês proporam para hoje. Boa Proporam? noite. A proposição que vocês fizeram para hoje. Corrigir, senão depois caem matando em cima de mim. Boa noite, eu sou a Cecília, junto com a Ana, faço parte do podcast Jade, Isso Não É Romântico. Eu sou de Teresina, Piauí, né? Então, eu e a Ana, a gente tem uma amizade antiga, né? Como ela falou, que começou através de uma amiga em comum, né? Que percebeu que a gente tinha um gosto muito parecido, inclusive gostava de Jane Austen. E aí a gente começou a conversar. E um belo dia eu falei, eu quero fazer um podcast sobre romance, brincando. E aí a Ana disse, vamos, eu faço contigo. E aí a Ana embarcou na loucura e a gente ficou segurando esse projeto aí. Quando começou o isolamento agora, eu falei, Ana, a gente está já com um mês de isolamento. Ana, a gente está perdendo a oportunidade de fazer o podcast. Sim. Porque a gente queria fazer e dizia que não tinha tempo. Então vamos fazer agora. Só colocar o fone, né? Isso colocar o acontece. Mas aqui, vocês tinham um amigo em comum lá no berçário, né? Provavelmente, que vocês são tão novinhas. Tô brincando. A gente tem uma amiga em comum de Uberlândia, a Carol. E a Carol me apresentou a Carol, né? Uhum. Então, começou assim, a gente nunca se viu pessoalmente, as oportunidades aí chegava a hora, não dava certo, mas é uma amizade que funciona tão bem que nós estamos juntas nesse projeto, né? E aí eu tava aqui assistindo, ouvindo a Ana maravilhosa falar tudo. E a Ana já introduziu um pouco dessa questão do podcast. E a minha paixão pela Jane Austen, parecida com a da Ana, né? Foi através do filme de Orgulho e Preconceito, de 2005. Eu sempre gostei muito de coisas de época. Meu quarto aqui, se der uma olhada, parece um museu, né? Adoro coisas antigas, né? Sempre as roupas, se eu pudesse também, eu usava umas roupas no estilo mais antigo, sempre gostei. Desde pequenininha, eu dizia para os meus pais que eu queria conhecer a Inglaterra, eu queria ir para Londres. Mas de onde essa menina tirou esse negócio de querer ir para Londres? Eu quero ir para Londres, eu quero ir para a Inglaterra, porque eu gostava muito desse universo, né? E aí eu sempre procurava produções de época para assistir. E aí um belo dia assisti Orgulho e Preconceito, né? Me apaixonei, porque obras não precisa muito, basta ser uma obra de época, eu já estou rendida, né? Sendo bom, então. E aí eu fiquei curiosa e fui atrás do livro. Então eu li o livro, depois eu li na escola, na disciplina de inglês, a gente leu uma adaptação de Orgulho e Preconceito também, a gente leu Orgulho e Preconceito de Jane Eyre. E aí eu gostei tanto do livro que hoje eu digo que é um dos meus livros preferidos, se não o preferido da vida. E aí depois que eu descobri Orgulho e Preconceito, eu fui descobrindo os outros, né? Fui lendo as outras obras e fui lendo também outros autores de época, de romances de época, né? Então começou mesmo por essa paixão pela Europa, pela Inglaterra, por essas coisas antigas que eu não sei bem de onde veio, né? Mas isso me fez procurar por obras que me levaram até a Jane Austen. E aí, quando a gente pensou no podcast, a gente pensou em romance, mas a gente pensou também em algo que nos unisse, né? Eu e a Ana. E aí a gente pensou na Jane. E apesar da literatura não considerar a Jane Austen uma escritora romântica, né? A gente até falou num podcast que
a ideia do podcast é falar do amor romântico, desse amor de senso comum. E não o romance é ao pé da letra a sua definição. E a Jane nos ensinou muito isso, né? E aí mais cedo vocês estavam falando do Darcy, que se criou toda essa coisa do Darcy. Ai, todo mundo quer um Darcy para você. E quando você vai ler as outras obras, você percebe que o Darcy, sim, ele é péssimo na maior parte, né? Então, você fica, mas por que que todo mundo quer um Darcy, sabe? Foi um romance que imortalizou, é uma das obras mais adaptadas para romances. Então, a gente tem adaptações mais modernas, né? A gente tem Alcilente, né? Que ela é tão fanática que ela vai no mundo. Eu sonho em fazer aquilo. Aquela imersão que ela faz no filme é meu sonho, de ir ali naquele universo. E ela é tão apaixonada pelo Darcy que ela acaba se fechando para relacionamentos reais, né? Ela acaba se fechando para pessoas reais. E se criou esse imaginário do Darcy como um homem perfeito, como esse homem que todo mundo quer. Justamente eu acredito que por ser a obra mais conhecida, né, da Jane Austen. E então foi através de Orgulho e Preconceito que eu cheguei, foi através do Darcy, foi através da Elisa. E vocês estavam falando também, e eu estava só assim, como se alguém pudesse me ver. Vocês falando e eu assim, concordando com a cabeça. Sobre a questão da Elizabeth, né? A Ana se identifica muito com a Emma, e a minha identificação com a Elizabeth está mais naquele plano que vocês estavam falando, sabe? Aquela personagem que você admira e que você quer ter um pouco daquilo, mas que no fundo você não tem tanto, né? Então é uma personagem que eu sempre admirei. Eu digo que eu quero aprender piano desde sempre também, desde pequena, porque eu vi as mocinhas, os filmes de época tocando piano, sabe? Então, assim, foi algo que sempre fez parte da minha vida e que determinou muitos costumes meus, né, de costume da leitura, as coisas, as obras que eu escolho para ler, é o piano, o canto, tudo isso teve uma influência, né? E a minha identificação com a Lizzie, eu acho que é muito por ter sido a primeira obra, por ter sido a minha porta de entrada e por ela ser uma personagem que a gente admira muito. E como você falou, tem pessoas que não gostam tanto das outras obras da Jane quando chegam em Orgulho e Preconceito, porque a Elizabeth está em um patamar, né, que a gente idolatra tanto essa mulher que parece que todas as outras são muito comuns perto dela, né? E aí eu vou entrar agora em defesa também da Anne Elliot. Gente, a Anne é maravilhosa, sabe? Ela só precisa que alguém dê um pouquinho mais de espaço, dê aquele empurrãozinho para ela mostrar a voz dela, que é uma personagem extremamente inteligente, sensata, né? E eu acho que às vezes a gente tem muito da Anne e não quer admitir. Eu acho, me veio assim uma ideia que se a Anne Elliot tivesse sido protagonizada pela Keira Knightley, talvez ela teria um pouco mais de fã, porque a atriz que fez a Anne Elliot em 2007, ela é conhecida, esqueci o nome, Sally alguma coisa. Ela A Sally Hawkins. Isso, ela é conhecida e tudo, mas não tem aquele impacto que a Keira Knightley tem, né? Muito mais famosa. E a outra Anne Elliot de 90, 86, não sei, agora eu fiquei... Não, 86, também uma atriz que já está muito apagada, né? Principalmente para o público de hoje. Ela assim, é uma senhora hoje em dia, então ninguém vai se lembrar dela em 86. Então, eu acho que também tem essa questão visual, sabe? Do apelo visual. A Knightley tem vários filmes. Piratas do Caribe, com certeza, fez parte da adolescência de muita gente aqui, né? Que tá assistindo. E a mesma coisa com o Darcy, né? Quando eu e a Ana, a gente estava combinando os tópicos para falar, e aí eu até coloquei o tópico como o apelo de Darcy, né? Porque eu acho que Desculpa, cortou travou aí, pra né? você? Deixa eu Não, só tirar. travou a tua. É por causa do cabo. Mas agora eu já tirei, tá tudo bem. E então, aí, quando eu me referi ao apelo, isso, eu acho que tem muito
por ser uma obra tão adaptada e uma escolha de elenco, né? Em 95 a gente tem quem, né? Tem. E aí, em 2005, a gente também tem. Então, assim, eu acho que isso dá muita força para a visão que fica, né? Principalmente para quem está chegando através dessas adaptações, né? Para quem chega do livro, a gente tem uma visão. Várias vezes eu lendo o livro, eu imaginava alguns atores fazendo aquele papel, né? E o público do livro é diferente do público de um filme, que é diferente do público de uma série, né? Então, essa escolha do casting. Isso é muito importante. E por Orgulho e Preconceito ser uma obra que é a mais adaptada, e se a gente for ver em 95% das versões das adaptações de Orgulho e Preconceito são grandes atores, tanto para a Elizabeth quanto para o Darcy. Né? Então eu acho que a gente precisa de novas adaptações para trazer esse público mais para a gente, né? A adaptação de Emma de 2020 é excelente. Tem um elenco muito bom, tem uma fotografia linda, tem um texto que é a cara da Jane Austen, né? Que vocês estavam comentando, mais irônico. Então, eu acho que a gente precisa, para atrair esse público mais jovem, né? Para atrair novas pessoas para a Jane Austen, a gente precisa de uma adaptação que realmente faça isso. E foi um pouco do que a gente comentou no último episódio, falando sobre Orgulho e Paixão, né? Que Orgulho e Paixão... Sim, e ela adaptou para a plataforma, para o perfil, que era uma novela das 6, né? Então, o público das 6 é diferente do público das 9, que é diferente do público das 7. E eles fizeram uma adaptação que despertou a curiosidade. As vendas de Jane Austen alavancaram muito com a novela. Né? Eu tenho uma filhada de 14 anos que disse que queria muito conhecer a história da novela. Quando comentei que eu adorava, que era um dos meus livros preferidos, pois eu quero ler. E aí eu fui, me fiz na livraria, comprei livro de Jane Austen, escolhi uma adaptação com a capa bonita, uma edição, entreguei. Então eu acho que é muito importante isso, né? Tem pessoas que estão descobrindo Jane Austen através do podcast. E é muito legal pra gente, né? Ver que as pessoas estão chegando. Desculpa, reforço o que eu disse para a Ana sobre a questão de vocês estarem deixando as pegadas digitais aí na contemporaneidade de meninas. Para mim, vocês vão ser sempre meninas. Mas falando sobre Jane Austen podcast, que é uma inovação. Né? A gente está vendo aí o quanto a gente está atrasado em questão de tecnologia e principalmente mulheres falando de literatura por meio de tecnologia. Também isso é um passo. Eu vou sempre forçar essa tecla aí, vai desgastar essa tecla da questão da voz feminina ter também direitos iguais na era digital, né? Se vocês passarem aí nas suas lives aí que vocês seguem, com certeza vai ter mais homens falando do que mulheres. Percebe que a gente ainda fica retraimento, né? Bom, aí o pessoal tá falando muito da novela. Acho que você podia dar uma abordada aí, né? Eu tava olhando. Falamos e a gente tem tanto para falar dessa novela que a gente vai fazer uma segunda parte, né? Então, dá tempo ouvir ainda o episódio de ontem para se preparar para o episódio de domingo. E a Mandy tá falando aqui que a escolha da Emma na novela funcionou muito, influenciou muito para ficar conhecida. Então, foram os 2 livros que mais foram comprados e procurados durante a novela, que foi Orgulho e Preconceito e Emma, né? E a atriz fez tanto sucesso com os jovens que aconteceu o que aconteceu, né? Teve aquela coisa de apagar. Eu acho que, na minha opinião, e Ana vai concordar comigo, o melhor par romântico que Jane Austen já fez, que é o Knightley, né? Que é, assim, maravilhoso, perfeito, sem defeito nenhum. E, então, quem chegou nas obras pela novela tomou um susto, né? Talvez tenha se decepcionado um pouco ao descobrir que a Emma não fica com aquela pessoa que ela fica na novela, que aquela pessoa nem existe nas obras originais, né? Então, eu acho que tudo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Mas, de qualquer forma, foi uma porta de entrada para o universo da Jane Austen. Né? Eles tiveram que fazer essa mudança porque os fãs não queriam shippar a Emma com o Knightley. Exatamente. O personagem. Era o Ernesto.
É o Ernesto Pricelli, né? Da família. Exatamente, que na Seria, novela não seria era irmão da mensurar. Fanny. Aham. Isso, que na novela era É, irmão da Fanny. Então, assim, eu acho que a novela foi excelente, foi uma adaptação excelente. Pecou muito nessa questão da Emma, né? Para nós fãs mais que a gente sim. conhece a obra, né? Que somos apaixonadas pelo Knightley. E eu acho também que tem muito essa questão, eu acho que a diferença de idade também interfere um pouco, né? É o Uhum. casal que tem uma diferença de idade maior. Apesar É, de todos eles terem uma diferença de idade por causa da época, né? Mas a Emma e o Knightley têm essa diferença maior. E como a Emma fez muito sucesso entre os jovens, né? Isso talvez não fosse ser bem recebido por eles. E aí acabou que o Jorge, o nosso Knightley, ficou lá é. totalmente apagado, desvalorizadíssimo. Passava assim de 10, 15 episódios sem aparecer. Então Uhum. foi Eu me é algo lembro assim que que dói. quando eu estava para a novela começar, eu comecei a publicar, né, chamadas, as imagens que eles divulgavam da novela. E aí eu fui lá no Instagram do Murilo Rosa e desejei que ele fizesse um ótimo George Knight, porque era um personagem muito bom. Aí eu, coitado, assim, né, igual um balão, tá todo cheio, de repente, se perderam, né? E é Perderam a Murilo mão. Rosa, gente. Não é qualquer pessoa. É Murilo Rosa, E sabe? é engraçado que Você, essa questão da idade só deu problema ali para a Emma, né? Porque sim. o ator Mariana que e fez. Brandão também tem uma Uhum. diferença grande, né, nos Não é livros. tão gritante ali. O ator pode até ter uma idade, né? De uma diferença boa para aquela menina que eu esqueci o nome. Esqueci o nome de várias atrizes, por sinal, né? O próprio Thiago Lacerda, ele é mais velho que a atriz. E é bem uns 15 anos, né, eu acho. E aí, não, ali estava quase de igual para igual. O Darcy com uma diferença muito pequena para Elizabeth Bennet, para Uhum. Elisabetta, né? Elizabeth Benedito. Ah lá, e falaram que Chandelle que É a fazia Chandelier. também. É, a Chandelier Brass. Uhum. Lindíssima também, né? Que elenco dessa novela. Sim, foram Maravilhoso. muito bonitas, né? Eu acho que todas, até a Fanny Price é uma atriz muito que tem um semblante marcante, mas ela teve que Sim. fazer. Ela é meio chata, na minha opinião. É, ela era meio que uma vilã ali, né? Ela fez inferno com Cecília e eu sou protetora de Cecília, então Fanny não me Olha desceu só, naquela novela. Não me a Duda desceu de tá, jeito nenhum, a Duda tá dizendo que o Thiago Lacerda é só 8 anos mais velho. Pra mim, ele tinha bem uns 15 anos que a mais que a Natália. Natália. Mas É, tudo a bem. diferença deles não é tão grande, não. Uhum. Porque Eles, o Thiago Lacerda está há tanto tempo na diante da televisão. câmera que aí, para mim, ele já tinha bem, sei lá, né? Mas É, assim, e o homem é como o vinho, né? Então ele vai envelhecendo, a gente nem percebe, fica assim, né? Tiago é, Lacerda, né, gente? Também. na verdade a gente É, percebe, né? Os valores é que são diferentes. Pensa bem é na bancada verdade. na bancada do Jornal Nacional, o William Bonner pode ser grisalho, super, super chique, super charmoso, mas a Fátima Bernardes não será grisalha nem na bancada do Jornal Nacional, nem no programa dela. Percebe que essa diferença Sim. aí existe, né? A gente vamos retomar de novo essa questão dos valores, né? De homens para mulheres. E é algo que já vem há muito tempo, né? Por que que era essa diferença de idade tão grande entre os casais? Né? Uhum, Porque o homem não tinha idade. Então, o homem ali, quanto mais velho, melhor. E a gente vê uhum, isso em Hollywood, a gente vê isso na TV, a gente vê é, isso na bancada do jornal, né? Então, é uma questão que continua muito atual. uhum, Então, para mim, você falar que Jane Austen é uma coisa ultrapassada, sabe? Uma autora ultrapassada, eu acho que não, pelo contrário, eu sou muito mais a favor da Jane Austen à frente do seu tempo, né? E eu nem acho que ela era à frente do seu tempo. Eu acho que, na verdade, ela teve coragem de discutir questões que estavam ali na época, né? uhum. Se você ter coragem de se expressar e colocar a sua voz ali, é ser à frente do seu tempo, então nós precisamos de mais pessoas à frente do nosso tempo.
né? Uhum. Jane Austen apenas mostrou a realidade e que é uma realidade que ainda é muito real hoje, né? Então, eu acho que ela é muito contemporânea no que ela fala. E a gente escolheu Jane Austen para falar de amor, para ser nosso ponto de partida no podcast, justamente Uhum. por isso, porque é realidade ali. Idolatram tanto o Darcy, mas a gente vê milhões de defeitos no Darcy. A gente não consegue engolir aquela desculpa esfarrapada naquela carta. Ele pode ter cansado a mão ali escrevendo um livro gigantesco, mas não justifica, né? Então, assim, são personagens que são reais, né? A gente Uhum. falando mais cedo, você e a Ana falando mais cedo das mulheres, das personagens femininas, que algumas só se enxergam nelas os pontos negativos, que ninguém quer se Uhum. identificar com uma personagem apagadinha, né? Todo mundo quer ser a Elizabeth, né? Todo mundo quer ser a estrela, mas são pessoas reais. E a É. gente falou muito disso quando a gente falou da Charlotte, né? No Uhum. primeiro episódio do podcast sobre orgulho e preconceito. E tem, nos Bennet tem várias meninas ali. Por que que só se fala da Elizabeth? Sabe? Uhum. A Jane é uma doçura, assim, a ternurinha. E aí fica, mas Uhum. não existe ninguém assim, essa menina é sem graça, perfeitinha demais, né? A Lídia é a deslocada da vida, mas cada uma delas tem as suas particularidades que tornam elas personagens reais e passíveis de identificação, porque eu acho que o segredo da arte, né, quando ela se torna um veículo que vai chegar para as pessoas, eu acho que o segredo é a identificação. Né? Você Uhum. continua Sim. porque você se identifica com alguém ou com alguma coisa ou com alguma situação. E eu tenho certeza que se a gente for parar para perguntar aqui, todo mundo que está nessa live vai conseguir se identificar com algum personagem de Jane Austen, né? Uhum. E aquela Verdade. identificação mesmo verdadeira, não de, eu queria ser como a Elizabeth. Tá, você queria ser como a Elizabeth, mas você é mais quem? Com quem mais Uhum. você parece? Você vai conseguir Claro que encontrar você quer alguém ser a ali. Mulher Maravilha, né? Das heroínas. Mas aí, se você for só aquela que fica por trás do computador, não pode, não. Tem que ser a que aparece mais, né? Como a Mulher Maravilha, por exemplo. O pessoal tá Exatamente, né? comentando aí, o pessoal tá comentando muito, assim, sobre a questão de casamentos de meninas mais jovens. Alguém falou da Índia, que isso acontece com muita frequência, mas a gente não precisa ir muito longe. Na periferia, aqui eu tenho relatos de amigos policiais, assim, policial do bem, tá, gente? Ainda existe pessoas mais legais, sim, que eles falam que as moças se casam muito cedo ou têm relacionamento para engravidar muito cedo para poder sair da tutela dos pais, porque se ela já tem um filho, Uhum, ela pode ir pro baile funk mais tarde. Aí o filho fica, Deus sabe com quem. Mas então, percebe? É uma forma, é um arranjo ali de se casar mais cedo. Então a gente não precisa ir na Índia, não, sabe? Assim, fica sim. parecendo que está distante a realidade, mas elas se casam muito jovens ou têm filhos muito cedo, né? Porque o casamento hoje em dia, na verdade, não está mais associado só com a união, né? Enfim, tem outras coisas ali no meio. Então, as meninas, elas, de repente, só moram junto com o rapaz e aí elas já são donas de si. Então, tem esses relatos na periferia de que as meninas, elas acabam se casando muito cedo, ou tendo filhos mais cedo, para poder sair, né, dessa questão da tutela dos pais. Não sei se é uma saída, né? Mas, enfim, talvez seja Uhum. uma cultura ali. E também o pessoal falou muito da questão da idade. Os homens podem ser pais mais tarde que as mulheres, mas agora com a invenção de você congelar os seus óvulos, de repente não seja mais um problema. Você só tem que ser rica. Esse que é o único problema, né? Tem que ser uma mulher Detalhes. moderna rica, né? Mas assim, a questão toda é que tem também essa preocupação, né, com a maternidade e um homem não se perguntar, mas você é pai, você é casado? E para uma mulher de uns 35 anos já começam a fazer essas perguntas indiscretas, né? Se já casou, mas Uhum. se não casou, não, mas pelo menos um filho você tem, né? Assim, como se, né, fosse uma coisa é, Aquela é, questão da maternidade compulsória, né? Exato, era uma vacina que você tem que tomar, é compulsório, assim, você tem que ser mãe.
é complicado, né? E tem tudo por trás disso. Eu tô falando essas questões porque tá rendendo aí nos comentários, né? Sim. E as personagens da Jane Austen, como voltando aí para Elizabeth Bennet, ela acho que ela é muito querida porque tem esse pulso firme, né? Ela é uma mulher de opiniões e ela tem só 19 anos, né? Se a gente for levar em Uhum. consideração, aqui no Brasil, 19 anos ainda tá na adolescência, que a adolescência vai até os 24 anos agora, né? Por uma questão de Então, desenvolvimento cerebral, né, gente? Vamos colocar aí, né? Não é de responsabilidades, que uhum, novos estudos detectaram que o sim, cérebro dos jovens eles desenvolvem até os 24 anos de idade, claro. no sentido. Quando a gente continua desenvolvendo, tá? A gente não para de desenvolver, não. Mas é a questão da Sim, gente, a adolescência, plasticidade cerebral tem para sempre aí. inclusive das mulheres, é até maior, né? Diga-se de passagem. Mas aí, alguém comentou ali, regiões periféricas tem isso mesmo, é uma válvula de escape para sair da família, para poder, sei lá, qual que é o status, né? E aí é curioso que o tabu da virgindade não existe, né? Já que elas é um caminho para elas se tornarem adultas, né? Ela passar pela infância para a fase adulta ser mãe. Uhum. Uhum. E é A isso. Adina tá E aí dizendo, pode desculpa, falar. a Adina tá dizendo de ter filhos e ser sozinha na vida, que ódio dessas regras da sociedade, tanto que agora o pessoal não pode falar mãe solteira, né? Você é mãe, não é status civil, solteira, casada. Mas voltando ao que você estava dizendo aí da Elizabeth Bennet, está bem política essa live. Né, só que a Ana comentou mais em cima, né, que a Jane Austen é muito universal, né? A gente foi na Índia, a gente foi na periferia do Brasil, a gente foi na Uhum, Inglaterra. Então, a Jane Austen, ela é, sim, uma escritora contemporânea, ela é uma escritora universal. uhum, E a gente falando de válvula de escape, de casamento, as meninas comentaram aí também da fala da Amy em Little Woman, né, uhum, que o casamento é um negócio. Então, nas obras da Jane Austen, a gente tem esse casamento como negócio, a gente tem o casamento por conveniência, né? A gente tem o casamento por uma paixão que veio ali na juventude, como o senhor e senhora Bennet. A gente tem casamento que acontece por esse amor à primeira vista, como. Né? Então, Orgulho e Preconceito, a gente tem um leque de amores, de diferentes tipos. E isso só em Orgulho e Preconceito. Se a gente for passear por todas as obras da Jane Austen, a gente vai ver, sim, o romance, a gente vai ver o amor, e a gente consegue. Essa live tá política, porque Jane Austen é política, né? Se a sim. gente for com esse olhar político, o minimamente político, a gente consegue perceber essas questões, porque ela fazia essa esse reflexo mesmo. Os livros dela são reflexo da sociedade que ela viveu e uma sociedade que ela enxergava defeitos e que ela queria criticar, né? Então, tem uma amiga minha que fala, a Jane Austen pegou a personagem mais doce, perfeita e santa e colocou o nome dela na personagem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu já penso que a Jane Austen era meio Elizabeth, né? Porque ela tinha essa voz, ela tinha esse pulso de pegar e se colocar, né? Diante dessas regras, dessas convenções. E é por isso que a gente, às vezes, quer muito ser Elizabeth, porque a gente se vê presa, muitas vezes, nessa sociedade, né? Uhum. Então, eu acho que sim, Jane Austen é político, é contemporâneo, é universal, Com e é por certeza. isso que a gente está tentando levar isso para outras pessoas, para difundir cada vez mais. O podcast ali é uma plataforma relativamente nova, acessível, né? E que você Uhum. pode ouvir enquanto você está cozinhando, enquanto você está fechando a casa. Eu adoro ouvir quando eu estou dirigindo, né? Então, assim, é acessível, é prático e as pessoas vão ouvindo e a gente fala tanta coisa no podcast. Tem episódio que eu faço uma listinha. Eu disse, Ana, enquanto você estiver editando, vai falando aí o que foi que a gente comentou, para eu fazer uma listinha. Porque a gente fala de tanta coisa, né? E eu, particularmente, sou muito influenciada pelas coisas que eu vejo. Então, se eu estou lendo um livro e dentro desse livro citam outro livro, as chances Uhum. de eu ir atrás desse outro livro são enormes. Se eu Com estou vendo certeza. um filme que faz referência a outro filme, eu vou querer ver esse outro filme, né? Então,
a gente fez o podcast inicialmente para se divertir, para falar sobre algo que a gente gosta. Em momento de uma pandemia, que a gente está em isolamento, isso causa ansiedade, a gente precisa de uma válvula de escape, né? Então a gente pensou nisso pra gente. Mas está tendo um resultado tão bom de outras pessoas ouvindo, de outras pessoas se interessando por esse livro, por esse filme, por essa série, né? Isso é muito legal. Então, falar de Jane Austen dentro de um podcast de romance é muito bom, porque por mais que a gente diga esse episódio não tem nada a ver com Jane Austen, a gente sempre dá um jeito de citar Jane Austen no meio, né? Uhum. Porque assim, é universal, engloba várias questões, engloba vários tipos de vidas mesmo, né? De realidades. Então, eu acho que a gente tem feito um trabalho legal de levar um pouquinho dessa escritora que a gente tanto gosta para outras pessoas. Seu pai tá na live aí, ó. Ah, Ele é o pai mais coruja da face da terra. muito Beijo, bem. pai, beijo, mãe. Divulguem, porque talvez seria mais fácil na sociedade ainda que a gente vive o pai divulgar o que o filho está fazendo. Mas aí a filha falando de literatura da Inglaterra, primeiro assim, tanta escritora brasileira, por que você não vai falar das escritoras brasileiras? Porque as outras também têm que ter voz, né? E o interessante é que ainda se desvaloriza essa questão da literatura de autoria feminina como algo, um lugar menor, né? Ainda voltando a falar da questão do nosso discurso, todo discurso é político, eu acredito nisso. Uhum. Está falando aqui, reforçando, como eu disse, batendo na tecla novamente dessa questão do direito que a gente também tem de expressar nossas opiniões, né? E a gente fez um podcast sobre romance. Então, 90% do público é feminino, porque o romance ele é um assunto feminino. Filmes de romance são para mulheres e para caras que estão no começo do relacionamento tentando conquistar aquela mulher, leva ela para assistir um filme romântico, né? Uhum. Mas a gente tem, ultimamente, a gente tem visto alguns comentários de homens, né, de meninos falando disso, de meninos lendo Jane Austen, porque não? Jane Austen era considerada uma literatura feminina, né? Então, assim, é uma forma da gente divulgar esse trabalho e tornar mais acessível também. A gente está num momento que não existe isso, né? De coisa de menina, coisa de menino, né? Por que falar de amor, por que falar de romance é vergonhoso para meninos? Por quê? Por que romance é coisa de menina? Homem não se apaixona? Gente, vão ler Emma, tá lá o Knightley rendido, né? Arriado os 4 pneus. O Darcy tá com aquela coisa, eu acho engraçado, a gente tava relendo Orgulho e Preconceito, e aí o Darcy, ela é no mínimo tolerável, não o suficiente para me tentar. Aí no capítulo seguinte ele já tá, mas ela tem uns olhos, que olhos, né, menina? Gente, que olhos maravilhosos. Então ele já tá rendido logo no começo. Homens também se apaixonam, homens também sentem amor. Por que que o romance não pode ser acessível, né? E aí a Duda tá falando do episódio com o Alisson. O Alisson é um grande amigo meu, poeta, e a gente fez um episódio com ele e ele falou sobre amor e falou sobre, não com essas palavras, mas de certa forma sobre essa masculinidade frágil, né? Que você não pode falar desse tipo de coisa. Eu brinco, o meu companheiro para ver comédia romântica é meu irmão, gente. Estreia uma comédia romântica, às vezes ele vem no meu quarto, ei, tu viu que estreou aquela comédia romântica? Vamos assistir. Então, assim, convidem os irmãos, os primos, os pais de vocês para a sala para assistir uma comédia romântica, para ler um livro de romance. Eu acho que se a gente tiver isso, a gente, né? a gente vai caminhar para relacionamentos mais saudáveis, né? Porque a gente tem muita questão de relacionamentos abusivos que estão aí tão disfarçados e que a gente está acostumado, a gente, mulher, no geral, está acostumado a ter tão pouco, digamos assim, que o mínimo está se tornando maravilhoso e aí a gente, às vezes, está diante de um relacionamento abusivo, né? Então, vamos colocar todo mundo para falar de amor também, por que não? Vamos todo mundo ler Jane Austen, né? E o cara consegue um pontinho ali. Eu tive um relacionamento, não deu certo, Com mas certeza. ele começou, ele comentou com a colega de trabalho que eu falava sobre Jane Austen, e aí ela falou assim, mas o que você já viu? Você já leu? O que você vai conversar com ela? Porque a mulher é a fera da Jane Austen. Ela falou outra coisa, mas deixa pra lá. Aí a mulher é a fera da Jane Austen. Aí ele, o que eu vou fazer?
Você tá aí ainda, né? Sua câmera mudou de Tô, posição. é porque a câmera Tá, virou. Pronto. tudo bem. Aí a menina falou assim: vamos colocar Orgulho e Preconceito. No horário de trabalho, ele assistiu Orgulho e Preconceito, porque à noite ele ia se encontrar comigo. Foi apresentação de amigos, aqueles blind dates, sabe? Que amigos se Aham. apresentam com colegas encalhados. E foi bem assim. Então, ele tinha o que falar comigo. Então, é uma dica aí, tá, gente? De cortejo, né? Cortejo soa como algo meio funesto, assim, mas não é cantada também. Aí tem chaveco, né? De você entrar em contato com seu crush. Tô tentando falar uma palavra menos ultrapassada. Você também saber um pouco de Jane Austen, tá, gente? Aí você conta uns pontinhos, né? Aí depois é com você e com a moça. Lógico que a Jane Austen não vai garantir o Sim, piano. exatamente. Eu tô num relacionamento há 10 anos, meu noivo foi assistir Orgulho e Preconceito mês passado. E eu ficava muito nessa, você não vai gostar, é um filme lento, é um filme de época. E ele, não, mas é o seu filme preferido, eu quero assistir, né? E quero saber o que é que tem nesse Darcy, que todo mundo é apaixonado por esse Sim. Darcy, né? E aí coloquei ele pra ver e ele ficou o tempo todo, meu Deus, por que que vocês gostam desse cara? Ele é péssimo. Como é que vocês Oh, são meu apaixonados por Deus. esse homem? Né? Então, assim, eu acho que é uma forma da gente chegar ao podcast, leva à literatura, que leva ao cinema, que leva às séries. Então, eu acho que é bem legal isso que a gente está fazendo. Começou com uma brincadeira despretensiosa, né? E tá Uhum. ganhando rumos bem legais. Eu acho que eu sou uma amante muito da arte e eu vou para tudo que dá, eu não faço nada direito, mas eu toco um pouco de instrumento, eu canto um pouco, eu escrevo um pouco, né? Então, Uhum. assim, eu sou muito da arte. E eu gosto de falar sobre arte. Então, eu acho que esse nosso objetivo principal no podcast é falar da arte que a gente gosta e levar essa arte para outras pessoas, né? Porque a arte, ela tem esse poder de tocar outras pessoas. E Com o certeza. amor, a arte sobre o amor, então, toca de formas incríveis, né? Eu Acabamos acho. fugindo um pouco do roteiro, mas eu acho que está sendo ótimo. Tô adorando a discussão. Não, não se preocupa, não. O que eu acho que é interessante é que você também tem que se manter nessa posição, porque não é necessário você fazer uma graduação em arte, sei lá, grandes estudos para você emitir a sua opinião. Entende? Eu acho que Uhum. talvez essa democracia digital não é tão democrática assim, mas desde que você tenha um celular com internet, você consegue fazer live. Então, essa democracia digital permite que todos nós tenhamos opiniões e possamos falar, desde que a gente não fale sozinho, como aí a gente tem muitas pessoas nos assistindo, né? Mas tem essa questão toda de você não ficar incomodado, eu acho que é uma sugestão que eu posso te dar, de você, será que eu estou fazendo certo? Você está fazendo, você está tentando, é isso que conta, porque depois isso vai te servir de experiência para outras jornadas que você vai passar na Sim, vida. com Nossa, você certeza. é tão jovem, tem tanta coisa ainda pela frente. E tem uma coisa que é interessante, não é que eu sou cara de pau, que eu sou bipolar, duas caras, mas aqui quando a gente está online, eu sou uma pessoa e ali no dia a dia eu sou outra na sala de aula, eu sou outra, então são os personagens que a gente vai vestindo ao longo da vida. Então não tem que você ser extremamente formada numa área específica para falar. Então, seja amante das artes de um modo geral e fale de tudo, né? Porque também se você. Senão você vai ficar muito presa ao sistema darciniano de avaliação do que é uma boa moça, né? De uma moça prendada. Você tem que fazer tudo muito bem Isso. feito ao extremo, aí não dá, não dá. Essa Eu acho que exigência que nesse vocês ponto fazem. eu me identifico com a Elizabeth. É um dos pontos que eu super me identifico, né? Que ela faz de tudo um pouco e não faz nada maravilhosamente bem, mas ela tá feliz com aquilo ali que ela tá fazendo, né? Então eu acho que nesse ponto aí eu sou parecida com ela. Essa questão, inclusive, até fica uma dica, assim, que eu participo de um grupo de pesquisa de psicologia, que na nossa atual circunstância de pandemia, essa é uma exigência muito grande que a gente se faz de fazer tudo muito perfeito. Sim. Ou, sabe, aquela história assim, tudo bem se você ficar de pijama o dia todo, talvez não seja legal se você ficar os 7 dias da semana, porque
né? Aí pode ser uma Isso. depressão, enfim, né? Entra em outras circunstâncias, outros problemas. Mas essa exigência de fazer tudo só porque a gente está em casa, tá com a pandemia, ou seja, você tem tempo livre, também não é. Uhum. E não queira o ideal de mulher perfeita do Darcy, porque não existe, tá, Isso. gente? É só imaginar. Entrando nessa questão, eu vou me colocar agora com um papel mais social, né? Você falou, eu sou psicóloga, Uhum. formação, Ai, por né? favor, me Então, ajude. vou aqui dizer que não se cobrem tanto, essa produtividade que estão tentando vender na pandemia, ela adoece, tá? Então, Uhum. não se cobrem. É, você passar um dia de pijama na cama sem vontade de fazer nada é ok. Você não precisa estar bem todos os dias. É Uhum. muito injusto você exigir que você ou outro estejam bem nessa situação, nesse momento que a gente está vivendo, né? Tá tudo bem não está bem, né? A gente só precisa, alguns dias, encontrar alguma coisa para nos mover, né? Naquele dia, um dia de cada vez, né? Não se cobrem, façam o que vocês gostem, mesmo fazendo mal feito, mesmo fazendo errado, né? Façam o que lhe faz bem, né? Uhum. Aproveitem esse momento para isso. E Sim. o podcast tem sido essa válvula de escape para mim, para Ana, né? Então tem sido bem legal fazer esse podcast e tem sido mais legal ainda ver vocês ouvindo, né? Ver vocês se envolvendo. Então a Uhum. gente espera estar sendo também um auxílio, né? Nesse momento difícil dessa pandemia, a gente espera que aí dentro da casinha de vocês a gente esteja conseguindo divertir um pouco com as nossas falas meio doidinhas, meio apressadas, né? Levar um pouco de dicas do que vocês podem assistir, do que vocês podem ler, né? Do que vocês podem ouvir. Então, é isso, queria deixar esse lembrete. Não se cobrem tanto, sejam mais gentis com vocês mesmos. Eu acho que é super interessante e é mais uma faceta sua que eu não conhecia, né? Que você, você pode falar e é um alento pra gente, porque a gente se cobra, né? Hoje aqui em Belo Horizonte foram abertos alguns serviços essenciais, algumas lojas e tal, incluindo salão de beleza. Aí vem todos aqueles salões de beleza que você tem algum contato e todo mundo quer que você volte a frequentar porque o dinheiro precisa girar, né? Aquela coisa toda. Mas e daí se eu não quero fazer uma sobrancelha mais? E daí se ela emendar como quando eu era adolescente? Sabe, esses padrões fixos aí, eu acho que a pandemia tem que ensinar alguma coisa. Não sei se vai ensinar, mas tem que ensinar pra gente na questão de autoaceitação, de da gente se ver de outra forma e não aquela parte robotizada que a gente tava, sabe? Daquela coisa assim, a música é engraçada, mas ela não é engraçada na vida real, sabe? Maquiagem tá ok, o cabelo tá ok, a unha tá ok, Uhum, né? Você tem que ser aquele ser que, primeiro, tem que gostar de salão, né? O que essa que você fala não gosta. Eu não gosto do detesto mundinho também. ali, né? É muito chato. Odeio. Os assuntos que aparecem nunca são assuntos assim, olha que empoderamento. Não, é sempre assim, olha, você tá parecendo um cabelo branco aqui, nossa, devia, sabe? Como é que eu vou, como é que fala? Omitir que eu nasci na década de 70, minha gente, não tem jeito. Aí, meu, tipo assim, a gente não tem essa liberdade de expressão tão aberta quanto os homens. Eles estão aí fazendo live à torta e direita e a gente está todo certinho aqui. Olha a sua posição, toda séria, Não é né? toda... Tá dando altas dicas até de como se manter mais com a mente mais, né, assim, equilibrada nessas lives e a preocupação toda nossa ela recai sobre os nossos ombros também, mesmo que sejam lives informativas, descontraídas, a gente tem que dar assim, uma apertada ali no parafuso para poder. Não que a gente esteja parafusadas, tá? Mas é Sim. para poder dar, assim, ó, vamos tocar nesse pontinho aqui para alertar mais e mais meninas e com certeza meninos e pais e, né, todos os homens, os integrantes aqui que estão nessa live do sexo masculino para mostrar que tudo que a gente tem para falar é importante, né? E tem gente ouvindo, olha que o máximo é isso, e tem gente. Agora, não podemos cair na falácia ou na questão de quantidade.
sabe? Se Sim, você conseguiu atingir uma pessoa com a sua fala, imagina, é a minha função. Eu penso assim, quanto é o mais, mais importante. se eu conseguir conduzir minha filha para ser uma boa pessoa, eu já consegui, né, uma boa parte da minha função aqui na Terra. Então, é isso. Eu acho que, nossa, essa agora de política virou mais uma coisa mais assim, olha, Filosófica. nosso filosófico, nosso futuro. Mas isso é sinal de que a gente está se divertindo muito, né? Eu tô Sim, tá adorando. rendendo muito. O tempo passou aí, até ultrapassou o da Ana e eu nem vi. Mas tá ótimo. Eu queria deixar a palavra com você, Cecília, para você. Pode fazer um juntar, pode ser tudo junto e misturado do que foi dito hoje, para a gente poder encerrar a live, Tá bom. infelizmente. Primeiro, a gente queria agradecer, né, em nome do podcast, eu e a Ana queríamos agradecer muito pelo convite, agradecer pelo papo, foi ótimo, né, Ai, muitas também. discussões, rendeu bastante coisa, né, dizer que nós estamos muito felizes de estar fazendo isso por nós e por vocês que estão ouvindo, que estão se sentindo tocados, que estão se sentindo incentivados a ler, né, a assistir, a procurar outras coisas. E ressaltar, né, que Jane Austen é assim incrível, ela é tudo, né? Basicamente, ela é atemporal, ela é criativa, ela é irônica e ela nos ensina muita coisa. Ela nos ensina, para mim, para Ana, ela ensinou muito do amor, né? Tanto que a gente fez esse podcast, mas ela também nos ensina sobre política, nos ensina sobre um olhar mais crítico, nos ensina sobre relações familiares, sobre relações afetivas, sobre respeito, ensina Uhum. bastante. Eu acho que a gente só precisa saber direcionar o nosso olhar. Uhum. Então, o recado para hoje é que quem chegou até aqui, por ser nossos amigos, nossos parentes, não conhece Jane Austen, procurem Jane Austen, né? Vocês não vão se arrepender. E a todo mundo que nos escuta, muito obrigada. E é isso, esperamos que tenha sido uma conversa agradável para vocês, como foi para a gente. Eu também gostei, aprendi muito com vocês e agradeço todo mundo aí que está deixando comentário, não tem como citar todo mundo. Deixa eu só ver Aí você leu melhor que eu. Belegantordi, né? Que é o que está escrito aí. Ela falou que amou Isso. descobrir vocês. Obrigada, Adriana, de verdade. Começou a ficar mais à vontade de expor meu amor por Jane Austen há muito tempo. Então, descobri essa comunidade. Então, gente, a gente está aqui há muito tempo falando de Jane Austen, né? No meu caso, por meio do blog, mas agora a gente está inovando, fazendo lives. E assim, essas lives, elas vieram para ficar. A gente está partindo para uma oralidade mais frequente do que uma escrita, no sentido de lazer, assim. Eu acho que já visto que a gente tem um tanto de podcast aí, tem música e filmes fazendo maior sucesso, mais do que livros, né? Então a gente está mais associado agora com essa questão da oralidade. Então vamos aproveitar que é o momento da gente ter a nossa fala garantida e marcar, como eu falei, já é a terceira vez que eu vou falar, a nossa pegada digital e deixar essa pegada digital aí no mundo. E é o tipo da coisa, antigamente me perguntavam, não, mas genial, assim, tão romântica. Não, não é isso, gente. Ela tem várias, como você disse, só confirmando o que você falou, ela tem várias facetas que a gente pode explorar. E é isso que é importante, né? E é mais uma mulher, mas não no sentido assim, nossa, que saco, mais uma. Mas é mais uma mulher acrescentando um tijolinho ali no nosso caminhar de vamos dar voz a essas mulheres. Vocês duas, Ana e Cecília, são uma delas que a gente está dando voz, né, nessa live. Continuem o projeto de vocês que eu peguei lá no inicinho e vai ser um sucesso, pode ter certeza. Gente, obrigada todo mundo. Eu vou ter que encerrar porque daqui a pouco já vai para 2 horas de live. Tô brincando. A da Ana deu 40 e poucos, 42, a sua tá dando 49. Então, vamos respeitar também todo mundo, né? Tem seus Sim, afazeres. Obrigada, gente. Tem um monte de gente obrigada. parabenizando vocês. Ótima iniciativa. No mais, até quarta-feira. Quarta-feira são os capítulos de 9 a 16 do Razão e Sensibilidade. E a gente vai ter contato com a presença do Literafoco, com o Fabrício Amorim, para a gente continuar falando desse livro. Beijinho, obrigado por todos, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.